Muito bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado por ser desafiado para arrancar a fim de 2022 com um tema que nos é muito caro. De facto, a base da FIN é este recurso, este soft power que temos, que é a nossa língua. And I'm sorry to talk in Portuguese, but to explain the advantage that we have and the opportunity that we have in the Portuguese world, I have to speak in Portuguese. E, no fundo, é uma comunidade que temos há mais de 857 anos, há mais de 878 anos, que, no fundo, comunga a junção entre 9 países e uma região. A região essa onde a FIN também está presente e ativa exatamente as relações entre os nossos países, mas também as nossas empresas. Mas o que é relevante é termos noção que, atualmente, este mundo lusófono, que não temos que ter medo nem receio de o chamar lusófono, é constituído por 294 milhões de pessoas e mais de 10% de uma diáspora fora destes territórios. Portanto, estamos a falar, aos dias de hoje, dados que infelizmente não temos no pós-Covid, de 328, eu estimo agora, nos últimos cálculos, de 340 milhões. Uma população que representa 4% da nossa população mundial e que, no fundo, nos dá e gera 2% do PIB mundial. Importante realçar que houve uma queda em relação ao nosso peso no PIB mundial após Covid. O interessante, somos uma comunidade, somos um mundo com futuro. E isso vê-se pela pirâmide demográfica. De facto, vemos que, ao contrário de outras geografias com quem competimos, nós temos vida para além de uma geração que daqui a 30 anos já cá não está. E é este futuro que, aos dias de hoje, especialmente no momento em que a geopolítica e as relações intercomunidades, intercontinentes e interpaíses está cada vez mais em discussão, é esta visão demográfica que nós temos que aproveitar, potenciar, mas, acima de tudo, conhecer. E é interessante ver que, desta população, 256 milhões, estamos a falar já de população urbana. Portanto, quer dizer, já houve uma enorme evolução. Vejamos também a vertente económica. O mundo lusófono hoje assenta num PIB de 1,7 mil bilhões, 2% do PIB mundial, mas também nos últimos 2 anos evoluiu. 72% serviços, onde estamos a incluir o turismo, já vamos mais lá à frente, 22% indústria e construção e 6% agricultura e pescas. Em termos de turismo, já representamos 3% do volume mundial. O mundo lusófono, num todo, é, enquanto comunidade, a comunidade mais visitada do nosso mundo e as receitas têm aumentado exponencialmente. Em termos de parcerias, em termos de relação económica, o que temos? Exportações, dados de 2020, infelizmente, a Hungria está muito à frente nesse ponto, já vimos em termos de dados. Nós, no mundo lusófono, temos muita dificuldade em ter dados reais, anuais, para podermos fazer estas análises e com estas análises perspectivamos o futuro. Mas em termos de exportações, os nossos grandes parceiros, China, Estados Unidos da América, Espanha, Argentina, Alemanha, que comungam com as nossas importações. Mas há 2 nuances. De facto, o mundo lusófono tem 2 relações que, à partida, não são óbvias, mas que são estratégicas, com países que, se calhar, devemos e podemos fazer mais, que é a Holanda e a Coreia do Sul. E, portanto, após Covid, o que temos visto é um aumento das exportações, mas também um aumento das importações. Eu penso que
esta nuance, e se virmos, estamos a falar 1,7%, portanto é muito semelhante, nestes próximos 5, 10 anos vai aumentar exponencialmente a nossa vertente de exportação. E já vamos ver como e a razão pela qual, na minha opinião, vamos de facto ser relevantes na matéria de exportações. O mundo lusófono em si próprio não vive sozinho. E um ponto que é relevante de destacar é a sua captação de investimento direto estrangeiro. Os dados que temos também a 2020 é que conseguimos captar 56 bilhões de dólares, o equivalente a 4,6% do investimento direto estrangeiro do mundo. E vejamos as relações entre os países, os maiores investidores e o mundo lusófono. Mas vejamos, por causa deste investimento direto estrangeiro, porquê que querem investir em nós? Mas afinal, que mundo lusófono é este? Que potencialidade temos? O que somos? E de facto somos bastante mais do que aquilo que nós muitas vezes sabemos e nos julgamos ser. O mundo lusófono é líder em matérias-primas, especialmente aqui estamos a falar de recursos naturais e alimentares estratégicos. A cana-do-açúcar, a soja, o café, a alfarroba, o tabaco, a laranja, a cortiça, o gado, o ananás e o sisal. Mas na base de tudo, somos líderes em recursos hídricos. E já vamos ver, dentro dos recursos hídricos, também as plataformas continentais e as zonas económicas exclusivas. E não nos podemos esquecer disto. De facto, isto faz de nós, dá-nos a nós, o mundo lusófono, e os países que fazem parte desta comunidade, uma responsabilidade grande. E a responsabilidade de explicarmos aos outros o potencial que temos. E está aqui. Especialmente agora no novo mundo, em que estes recursos vão ser cada vez mais escassos e onde estes recursos vão ser cada vez mais essenciais. Vejamos a inflação na comida. Mas, ao mesmo tempo, e na base da nossa vida, temos a parte florestal, onde também que não somos nada irrelevantes. Em terra arável, vejamos que temos 5% da terra arável do mundo. Comparando Índia, Estados Unidos, Rússia, não estamos mal. Em termos de floresta mundial, sem nunca esquecer as florestas tropicais, temos 15% da floresta mundial do mundo. Temos muita responsabilidade. Especialmente quando estamos a falar agora neste mundo financeiro que está assente no ESG e toda esta nova comunidade que já tem mais de 5 anos, mas que agora sim é moda, nunca esqueçamos esta vertente e a responsabilidade que temos aqui. E finalmente as receitas de florestais, não no sentido do desmatamento, mas no sentido do exemplo que o Brasil nos dá no plano de manejo sustentável, na forma sustentável de gerirmos a nossa floresta. E aí faz sentido que os países lusófonos comunguem políticas públicas, que conversem sobre elas, que utilizem os melhores exemplos que temos em cada país. Vejamos os recursos energéticos, especialmente no momento estratégico, onde a geopolítica se centra na energia e onde, por exemplo, o nosso país tem no Ministério da Economia um dos maiores artegas do setor energético do mundo, mas que muitos de nós que não sabem nem conhecem. Vejamos, reservas de gás que é natural, do mundo lusófono, com 2%, e a crescer. E só depende de nós. Oil, 5%. Reservas de lítio, 1%. E aí, aqui em Portugal, tem uma responsabilidade grande. Não basta conhecer e ter as reservas, é preciso rentabilizá-las e fazer muito mais. E, finalmente, a capacidade instalada de energia renovável, em que também não estamos mal. E, portanto, temos recursos, temos uma enorme atividade em termos de investimento direto estrangeiro, mas também o mundo dá-nos a oportunidade de recorrer aos chamados fundos bilaterais e multilaterais. E, de facto, o mundo lusófono tem acesso a mais de 31 bilhões de dólares. Mas deste, infelizmente, só executamos cerca de 20%.
é um desperdício. Nós podíamos fazer muito mais aqui. E, portanto, chegando à comunidade, apesar destes recursos que podemos chamar de hard power, recursos alimentares, recursos energéticos, e já vamos depois, temos acima de tudo um soft power. E o soft power está na nossa língua. A língua que faz com que nós consigamos comunicar com sotaques diferentes, mas a língua que faz com que nós consigamos fazer negócios juntos e consigamos nos relacionar. A língua hoje é a quarta língua mais falada do mundo. A líder do hemisfério sul, do hemisfério que demograficamente mais cresce, o hemisfério do futuro. Mas a terceira língua do hemisfério norte, também não somos irrelevantes. E é por isso que nestas conferências, como noutras, não basta falarmos sempre a língua dos outros. Precisamos de falar a nossa. Porque se não formos nós a valorizar a nossa, quem vai valorizar a nossa? Mas também uma língua digital hoje. Uma língua que sistematicamente se reforça na importância no digital. Hoje a quinta língua mais falada na internet, a terceira no Facebook, e neste momento esta atualização está a mudar, a segunda que do Twitter. Uma língua que representa 17%, a língua em si própria gera 17% do PIB dos países que falam esta língua. Portanto, a língua em si é estratégica. E vejamos, o crescimento é uma língua que assente na pirâmide demográfica, é uma língua que está cada vez mais a crescer e com cada vez mais de falantes. E é bom que assim seja. É bom que incutamos isto e é bom que fomentemos o valor e a importância da nossa língua, enquanto recurso natural, inato que temos, mas também o soft power que não podemos esquecer. E vejamos, o mundo lusófono posiciona-se no típico, e já falado há muitos anos, triângulo estratégico América Latina, Europa, África. E posiciona-se neste sentido liderando uma região, o Atlântico Sul, estratégica. Representa 48% da costa do Atlântico Sul e é a terceira zona económica maior do mundo. Vejamos, claro que temos dois países, mas dois que são uma referência em termos de zona económica exclusiva e dos direitos da extensão da plataforma continental. Temos o Brasil e temos o nosso país aqui, Portugal, que face ao seu território diminuto, em termos continentais, tem um território com a expansão da plataforma continental muitíssimo, muitíssimo maior e faz deste país um dos países maiores do mundo, contabilizando a plataforma continental. E por isso, nesta relação estratégica, em que na Europa Portugal é um pivô, não basta dizermos que é uma plataforma de pós-negócios. Não basta falarmos de história, até porque a língua também é nossa e, portanto, não é só nossa. Não basta dizermos que o continente europeu é um continente mais interessante. Não é isso. A nós, Portugal, gera-nos responsabilidade. E a responsabilidade vê-se num ponto. A inclusão do nosso país nas relações comerciais, de acordo com um estudo de 2000 da Accenture, faz com que nós consigamos potenciar as relações económicas entre os países do mundo lusófono em 1100%. Faz sentido. É a comunhão entre uma língua comum e uma relação anterior histórica que não podemos esquecer, nem podemos nos envergonhar de colonizador-colonizado. Mas mais, é esta convergência que nos lembra Huntington, quando nos fala da civilização. Nós somos mais do que uma comunidade, somos uma civilização comum que comunga e que converge pontos essenciais. A mesma história, a mesma religião, os mesmos costumes, as mesmas instituições, a mesma língua e um ponto que quem viaja pelo mundo lusófono, como eu tenho tido a sorte de o fazer, é a auto-identificação subjetiva entre as pessoas.
é aterrarmos em Luanda e nos sentirmos em casa, é aterrarmos no Rio de Janeiro e nos sentirmos em casa, é aterrarmos em Maputo e nos sentirmos em casa, é aterrarmos na Guiné e nos sentirmos em casa, e assim sucessivamente. É uma enorme responsabilidade que temos. E é esta responsabilidade que faz com que existam organizações como a AFIN, e é essa responsabilidade que faz com que a AFIN faça esta conferência neste país, porque de facto pode ser a porta estratégica para o relançar e para o potenciar das relações entre o mundo lusófono. Então, muito obrigado a todos.